Olá, esse é o nosso primeiro vídeo que, conforme eu havia comentado no vídeo sobre a criação do nosso canal do Ludus, ele vai ser o nosso primeiro vídeo sobre a escrita. Conforme eu havia falado, vai ser sobre escrita e também com direcionamento para textos mais curtos ou para redação, que alguns alunos do cursinho acabam solicitando. Então, talvez alguns vídeos sejam feitos voltados para as dificuldades que estão tendo em aula. Tá? A ideia desse canal é falar sobre o hábito de escrever em si, fazer algumas sugestões de livros, dar algumas orientações, mostrar como alguns livros estão sendo construídos, os meus também que já foram publicados, que estão em andamento. Eu vou mostrar um pouco dessa rotina. Eu tô com o meu primeiro livro publicado, é um livro jurídico. Eu tenho alguns artigos publicados, eu tenho o meu primeiro romance que vai ser publicado no primeiro semestre do próximo ano. Eu não sei exatamente o dia, mas assim que eu tiver a data, eu posso falar a respeito. E tem meu segundo romance que eu tô terminando e uma série de outras coisas que estão em andamento nesse sentido. Então, embora eu não acredite que eu seja a pessoa mais adequada para falar sobre isso, eu vou falar de alguma forma. Vou comentar alguma coisa, falar um pouco dessa experiência e tudo aquilo que se aprende no dia a dia relacionado a isso. Você tem que pensar que escrever, ou quando você quer se tornar um escritor, isso é uma atividade muito séria, porque, como eu observo pelos meus próprios alunos, ou até mesmo pelas conversas que eu tenho por aí, quando as pessoas elas se comunicam muito com palavras de abrangência geral, sabe? Evitam utilizar palavras específicas e dar nomes próprios para as coisas que elas estão indicando. Quando você olha, eu não diria exatamente que é uma defasagem da linguagem, é uma falta de uso em si. Não sei se as pessoas estão emburrecendo, eu tenho algumas dúvidas sobre isso. Tem algumas teorias sobre isso, vou falar sobre elas à medida que os vídeos forem sendo publicados aqui. E isso eu tenho percebido muito, por exemplo, quando um aluno chega em sala de aula e diz assim: eu estou com dor de barriga. Eu digo: então, eu gostaria que você me descrevesse sua dor de barriga. A dor de barriga é tipo um soco, tudo é tipo alguma coisa. Ele nunca procura as palavras certas para dizer aquilo que ele quer dizer. E isso cria uma série de problemas no cotidiano. Sabe, o universitário hoje, em geral, ele é descomprometido com esse ofício. Ele não se sente instigado a escrever da maneira correta. Ele acha até uma coisa muito cafona hoje em dia isso. Eu tenho, por exemplo, alguns alunos que eu comento que em prova eles escrevem acão, né, acal. Eles não escrevem ação com acento e muito menos com cedilha. Eu comento com eles assim: você percebeu que você escreveu sem o acento e sem a cedilha? Só eu percebi, mas eu não consigo mais colocar. É uma resposta muito comum. Então, o uso do celular, dos corretores, ele gera esse tipo de dificuldade na hora que você está escrevendo. Então, o primeiro conselho que eu dou aqui é que você escreva à mão, tá? Pegue caneta, papel velho. Você não precisa comprar cadernos novos. Você pode
legal de aproveitar o material velho de biblioteca, tá? Só para mostrar, costumo, além das coisas tradicionais, são escritas, artigos e tudo mais, eu mantenho diários, sabe, com algumas coisas. E também eles são cadernos. Eu prefiro esses cadernos tamanho pequeno a médio, porque como eu viajo muito trabalhando em 2 cidades, eles se tornam mais práticos. Mas também eu pego muito papel usado e utilizo. Até assim que eu retornar para minha casa, vou mostrar alguns originais que eu tenho na minha casa, dos livros que eu escrevi, os que estão sendo escritos. E vocês vão ver que o processo criativo muitas vezes é uma grande bagunça. E você faz a junção de pequenos pedaços de escrita que vão sendo construídos ao longo do ano e tenta dar um formato para aquilo, tá? Eu diria que escrever sim é um hábito, mas ela não é uma atividade que você pode fazer a esmo. Você tem que fazer sempre com o intuito de melhorar, e você deve ter para isso alguns materiais em mão. Por exemplo, eu gosto sempre de ter um dicionário comigo, por óbvio, e não sei por que raios eu não encontro hoje o meu dicionário. Mas eu tenho aqui comigo, que eu carrego em viagens às vezes, um dicionário de locuções e expressões da língua portuguesa. Eu gosto muito desse livro porque aqui estão catalogados várias das expressões. Eu tenho no meu outro apartamento mais livros nesse formato aqui de locuções e expressões. Eu tenho aqui também um dicionário analógico, porque o dicionário analógico ele vai te ajudar a encontrar a expressão correta, não diria nem correta, mas a expressão que você realmente quer utilizar ao escrever. Então, esses livros para mim eles são importantes, eles são livros de consulta, não um livro que você vai ler da página 1 até a página 800, né? Mas é um livro que você vai poder utilizar para consulta. E eu tenho alguns outros, eu prometo que nos próximos vídeos eu vou mostrar alguma coisa, vou dar algumas dicas. Então, a gente começa hoje esse vídeo curtinho, só falando um pouco sobre isso. Eu espero no segundo vídeo falar um pouco, mapear um pouco das pessoas que estão falando sobre isso, sobretudo na internet. Então, até a próxima, até mais.